O objetivo desse vídeo é fazer uma introdução sobre o assunto intervenção de terceiros. E eu começo por perguntar a vocês e tentar responder e definir o que é intervenção de terceiros. Bom, a gente pode dizer que a intervenção de terceiros é o ingresso de alguém no procedimento em curso. Então, ela é sempre incidental. Incidental, quando você fala que um procedimento é incidental, uma ação é incidental, quer dizer que ele pressupõe a existência de uma ação em curso. Então, a intervenção de terceiros é sempre incidental. Por quê? Porque pressupõe a existência de uma ação em curso, ou pelo menos que ela se inicie, né? Então, é dependente sempre de um procedimento, de um outro procedimento, como parte ou coadjuvante de parte. Então, a intervenção de terceiros é justamente, como o nome indica, o ingresso, a participação de alguém que não era parte do processo, ou seja, era um terceiro, no procedimento. Então, imagine, A ajuizou uma ação em face de B, e C, que não é parte, ele não participa do procedimento, não é nem autor e nem réu, ele pretende ingressar nesse procedimento de forma espontânea ou provocada, a gente vai ter que esse ingresso aí desse terceiro no procedimento vai se dar pela via da intervenção de terceiros. E a intervenção de terceiros no Código de Processo Civil são modalidades típicas, procedimentais, com nome específico e cabimento específico. Não é só assim, o terceiro chegar e fazer, eu vou ingressar na ação e pronto, acabou. Não é assim que funciona. Tem um cabimento próprio, um nome próprio, um procedimento próprio que nós temos que observar em cada uma das modalidades de intervenção de terceiros. Só para adiantar para vocês, nós temos a assistência, o chamamento ao processo, a denunciação da lide, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e o amicus curiae. Essas são as cinco modalidades de intervenção de terceiros que nós temos previstas no Código de Processo Civil em vigor. E existem algumas limitações. Existem procedimentos em que você não pode realizar a intervenção de terceiros. Eu já adianto para vocês. Nos juizados especiais, existe o artigo 10 da Lei 9099 de 95, que fala que não cabe nenhuma intervenção de terceiros. Só que não é bem assim, porque o CPC, que é lei posterior, admite o incidente de desconsideração da personalidade jurídica no procedimento dos juizados especiais. Então a gente pode dizer em outras palavras o seguinte: nos juizados especiais, a única intervenção de terceiros cabível é o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Todos os demais não, a lei limita. No caso das ações de controle concentrado de constitucionalidade, por exemplo, a ADI, a única intervenção de terceiros que você admite é o amicus curiae. As demais também você não pode utilizar. Então, resumindo, nos juizados especiais, a única intervenção de terceiro cabível seria o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Não pelo artigo 10 da Lei 9099, que lá fala que não cabe nenhuma, mas pelo CPC. O CPC admite, sim, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. E no caso das ações de controle concentrado de constitucionalidade, a gente admite o amicus curiae. O restante a gente não vai poder utilizar via de regra. Bom, dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui na classificação das intervenções de terceiros. Como é que a gente pode classificar? A intervenção de terceiros pode ser classificada de dois modos. Primeiro, conforme o terceiro vise a ampliar ou modificar subjetivamente o procedimento, a intervenção de terceiro pode ser ad coadjuvandum, quando o terceiro procura prestar cooperação a uma das partes primitivas, como no caso da assistência. Ou seja, quando o terceiro ele quer ingressar no procedimento, não para disputar o bem da vida que está discutido em juízo, mas para colaborar com uma das partes, cooperar com uma das partes, porque ele tem interesse jurídico que uma das partes saia vencedora, a gente vai ter a intervenção de terceiro ad coadjuvandum. O exemplo, como eu disse, é a assistência. Mas você pode também ter a intervenção de terceiros ad excludendum. Quando que vai acontecer a intervenção de terceiro ad excludendum? Quando o terceiro procura excluir ou uma ou ambas as partes primitivas. Ou seja, o terceiro ele vai disputar o bem da vida. Ele vai dizer, não, isso aqui vai exercer o contraditório, vai falar, isso aqui é meu, ou isso aqui é do outro, vai disputar em juízo o bem da vida. Não é só simplesmente cooperar com uma das partes. Ela pode ser ainda a intervenção de terceiro, conforme a iniciativa da medida, ela pode ser espontânea,
quando a iniciativa é do terceiro, que é o terceiro que espontaneamente quer ingressar no procedimento, como é o caso da assistência, ou ela pode ser provocada, ou seja, quando, embora voluntária a medida adotada pelo terceiro, foi ela precedida por citação promovida pela parte primitiva. Ou seja, quando as partes citam ou intimam o terceiro para que ele ingresse no procedimento, ele foi provocado. Ele não foi voluntariamente participar do procedimento. Então a gente fala que essa intervenção do terceiro é provocada. E sobre as espécies, eu já mencionei para vocês, nós temos a assistência, que está prevista no artigo 119 do CPC, a denunciação da lide, está previsto no artigo 125, o chamamento ao processo, no artigo 130, o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, está previsto no artigo 133, e o amicus curiae, que está previsto no artigo 138. Existem autores que colocam ainda o recurso de terceiro prejudicado como uma outra modalidade de intervenção de terceiros. Mas eu não considero assim. Para mim, o recurso de terceiro prejudicado é simplesmente uma submodalidade da assistência. Então, o recurso de terceiro prejudicado, ele não é uma outra modalidade de intervenção de terceiro. Tanto é que quem é legitimado a recorrer é o Ministério Público, a parte vencida ou o terceiro prejudicado. O terceiro prejudicado aí, ele entra como aquele que poderia antes ter ingressado como assistente. Então eu vejo como o recurso de terceiro prejudicado como uma espécie de assistência e não como uma intervenção de terceira parte. E aí eu queria só lembrar vocês uma modificação em relação ao CPC anterior, o CPC de 73, comparado com o CPC de 2015, que é a seguinte: o CPC de 2015 fez duas mudanças notórias em relação à organização da intervenção de terceiros. A primeira é o seguinte: antes, no CPC de 73, a gente tinha uma intervenção de terceiro chamada oposição. Essa oposição, ela continua tendo previsão no CPC de 2015, mas não como intervenção de terceiro. Agora a oposição passou a ser um procedimento especial previsto no artigo 682 do CPC. Ou seja, ela deixou de ser uma intervenção de terceiro e passou a ser uma ação autônoma, um procedimento especial. E existia também uma intervenção de terceiro chamada nomeação à autoria, que servia para modificar o polo passivo, para corrigir o polo passivo. Essa nomeação à autoria não existe mais no Código de Processo Civil em vigor e foi criado um procedimento para correção do polo passivo. Então, aquele famoso caso do mero detentor, um caseiro que mora no sítio e que é confundido como dono do imóvel, e ele figura no polo passivo de uma ação, como réu numa ação, ele fazia a nomeação à autoria e substituía pelo proprietário no polo passivo. Ele saía, a gente chamava isso de extromissão de parte, e entrava no lugar dele o proprietário. Essa nomeação à autoria, que tinha essa finalidade, não existe mais. E o CPC colocou um procedimento específico para a arguição da ilegitimidade passiva, que vai ter a mesma finalidade. Então o CPC atual eliminou tanto a oposição como a intervenção do terceiro, que hoje é procedimento especial, e eliminou também a nomeação à autoria, que hoje a gente tem um procedimento próprio para a correção do polo passivo em caso de alegação de ilegitimidade. E incluiu o CPC atual duas modalidades. Então tirou duas modalidades de intervenção do terceiro e colocou duas no lugar. Porque antes a gente não tinha amicus curiae no CPC, agora nós já temos, e nós não tínhamos um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, agora nós já temos. Então essa é uma pequena introdução ao assunto da intervenção de terceiros, só para a gente iniciar esse tema com vocês. Nas próximas aulas eu vou tratar com vocês cada uma dessas modalidades. O que é assistência, para que serve, como é que funciona, denunciação da lide, amicus curiae e por aí vai. Cada uma dessas modalidades nós vamos estudar uma a uma e espero que vocês gostem dessa apresentação e exposição. Um abraço.